esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados para a nossa reflexão. Saudar todos os radioouvintes que nos acompanham pela Rádio Alternativa, especialmente o seu Antônio, que esteve aqui essa semana. Seu Antônio, grande abraço. Obrigado por sua sintonia de fé conosco. E os demais também que por meio da rádio e das páginas da nossa paróquia celebram conosco o mistério da nossa fé. Irmão, irmã, que alegria saber que combatemos o bom combate da fé e poder ouvir neste dia este Evangelho e esta instrução de Jesus acerca da nossa identidade, da minha identidade pessoal, mas da minha identidade enquanto cristão. É bem verdade que precisamos sempre disso. Da mesma forma como é verdade que nós vivemos também uma crise existencial acerca da identidade. Muitas pessoas estão perdidas em si mesmo e nós precisamos ajudar as pessoas entendendo e assumindo a própria identidade. Isso é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nos faz feliz, que nos realiza. Se sairmos da nossa identidade, não seremos felizes. Se sairmos do trilho da fé, não seremos felizes. Olha o que diz Jesus, enquanto pergunta aos discípulos, alguns meio confusos, dizem isso, dizem aquilo, quando Pedro diz: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, tu és feliz. Que resposta acertada. E que coloque o pessoal magnífico. Como precisamos disso. E você e eu não vamos encontrar e lapidar a nossa identidade assistindo às emissoras das redes tradicionais, da mídia tradicional. Talvez um pouco da mídia alternativa do nosso tempo, mas vamos ter e lapidar a nossa identidade no encontro com Jesus. Quando vamos entender isso? Graças a Deus que vocês que aqui estão
e quem nos acompanha e celebra conosco, tem essa oportunidade de ouvir esta palavra forte, que cai tão bem na alma humana, em nosso coração e em nossa mente. A igreja tem uma identidade específica, e você também. Acerca da identidade da igreja, precisamos entender que deve-se ser igreja, mas pelos séculos que ela perpassa na sociedade, por alguns elementos que não deveriam estar aí, como por exemplo Judas, lá no início, estão aí e anunciam que a identidade da igreja é fazer, e julga você pelo que você faz. E quantas narrativas e discursos falaciosos, instrumentalizantes, que julga você e a igreja por aquilo que faz. Claro que diz Jesus: conhecereis a árvore pelos frutos. Mas Jesus diz: conhecereis a árvore. Jesus não diz: conhecereis o fruto. A identidade da igreja precisa prescindir do ser. E é bem verdade que nós precisamos fazer continuamente a opção preferencial pelos pobres, não é? Mas isso tem sido anunciado demasiadamente, especialmente na América Latina, sem dizer que a opção preferencial pelos pobres tem que prescindir da opção preferencial por Jesus. E estes discursos têm sido muitas vezes situados em elementos que eu não sei de onde é, só sei que da igreja não são. Instrumentalizam, usam a igreja, usam e abusam dos pobres. Há algumas décadas atrás, falava-se muito do proletariado. Agora não tem mais esse discurso. Agora o discurso é ribeirinhos e quilombolas. Por quê? Porque o proletariado acordou. Percebeu que estava sendo usado por elementos que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Mas vamos olhar para Pedro e Paulo. Qual foi a opção fundamental deles? Por quem que eles deram a vida? Pedro, primeira leitura, está no início do seu ministério. E pela segunda vez está preso. A primeira vez foi preso com Tiago. Agora, Tiago é morto à espada. E Pedro, na prisão, é guardado para ser apresentado depois da Páscoa. E seria morto como foi Jesus. Julgado pelo Supremo Tribunal e morto como fizeram com Jesus. Mas Herodes e o sistema da época não contavam com a proteção do céu, que envia um anjo para libertar Pedro da cadeia. E olha aí o sinal estupendo da nossa fé. O anjo entra, ilumina a cela. Pedro está entre 4 soldados. O anjo diz para Pedro: amarra o seu cinto, ponha a sua sandália, vista a sua sandália e põe o seu manto. Pedro, o seu manto, Pedro, não é o manto de outro, não é o manto do soldado, o seu manto, a sua identidade, Pedro, a sua opção por Jesus, Pedro,
Que magnífico! E o anjo conduz, Pedro sai dos 4 soldados, passa a primeira guarita, a segunda, o portão se abre sozinho e nenhum guarda, nenhum soldado vê. Quando sai na rua, vira a esquina, o anjo desaparece. Parece que na igreja nós temos reticência para contar isto que aconteceu e que continua acontecendo. Como precisamos falar fundamentalmente da fé. Como precisamos falar que a nossa identidade prescinde da assistência do céu. Como precisamos falar e aderir à opção fundamental por Jesus. E consequentemente faremos a opção pelos necessitados, segundo o projeto de Deus na vida de cada um. Pedro, no início da sua missão, do seu ministério, é amparado pelo anjo, pelo céu. Olhemos para Paulo, segunda leitura. Paulo está no fim da sua missão e exclama: estou para ser derramado em sacrifício. Estava chorando, Paulo? Meu Deus, vão me matar, é isso? Não. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, diz Paulo, e guardei muito dinheiro. É isso que Paulo diz? Não, guardei a fé. O maior tesouro considerado pelo maior dos apóstolos evangelistas, deu a vida para guardar o tesouro da fé e anunciar Jesus ao mundo concebido na época. E Paulo está feliz porque vai morrer, minha Nossa Senhora. Tem mais de 6 bilhões de pessoas tremendo de medo porque tem uma doença ameaçando a gente de morte. Paulo está feliz porque vai morrer. Que contradição temos entre Paulo e a nossa cidade, a nossa sociedade adoecida pelo medo? Um déficit na identidade, na identificação. Se você se identifica com Jesus e com seu projeto eclesial, você não tem medo da morte. Entende que a morte é uma passagem. E hoje se propaga a morte pelos 4 cantos dos meios de comunicações tradicional. Se você quiser ouvir falar de vida, você tem que ir na mídia alternativa. Se você quer ouvir dizer que quase 20 milhões de pessoas foram curadas no Brasil, você tem que ir na mídia alternativa. Porque a mídia tradicional só diz que quase 500 mil pessoas morreram. E só anuncia isso. Minha Nossa Senhora, quanta falta de identidade. E quanto se usa a instituição igreja para fins secundários, politizantes e pessoais. Vão prestar contas ao Senhor da igreja. Se não se converterem numa busca pessoal a Cristo Jesus e a sua palavra, vão prestar contas ao Senhor da igreja, que será no último dia, onde não haverá mais misericórdia, mais justiça, será severo, porque Ele sim, que fez uma justa opção pelos pobres, veio dar a vida pelos pobres. Não veio fazer meros discursos alienantes, mas veio para dar a vida. Por isso, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo,
Momento muito forte da igreja, que continua dando a nós o seu maior tesouro, Cristo Jesus na Eucaristia. Precisamos refletir sobre a nossa identidade e a nossa identificação como cristãos. Não tenha medo de morrer. Diante das doenças, tome todos os cuidados. Vamos ao médico, que o médico toma as providências para curar. Se não curar, a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas precisamos nos sentirmos pobres, para que o Senhor nos enriqueça com o tesouro da fé. Esta, irmãos e irmãs, é a nossa identidade e o tesouro que a igreja nos garante, porque veio Cristo Jesus, não para fazer, mas para ser conosco. Por isso, hoje, junto com Pedro e São Paulo, façamos mais uma vez, como pobres, desvalidos, lançados na margem da existência, a opção por Jesus, pobre, casto e humilde. Amém.